Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura da palavra, aonde Deus quer falar comigo e com você. Nesta manhã, que está bem claro hoje, o dia está brilhando, nós temos somente que agradecer a Deus, porque Ele nos deixou esse dia maravilhoso, né? O sol, né, a nossa vida, o ar que nós respiramos, tudo o Senhor tem nos dado nesse dia tão maravilhoso. E mais ainda, Ele tem nos dado a Sua palavra, que é o nosso alimento espiritual, a qual nós precisamos todos os dias. Levantarmos cedo, buscarmos a presença de Deus, ler a palavra e durante todo o dia aquela palavra vai estar gravada no seu coração, te alimentando, te dando força, te dando ânimo. Amém? Hoje nós vamos ler lá em Mateus 5, onde fala do Sermão da Montanha. Eu acredito que são palavras que já estão aí, né, no coração de muitos, porque é uma palavra muito conhecida, mas a palavra ela se renova a cada dia no nosso coração. E muitas vezes, até por conhecer a palavra, deixamos ela às vezes passar. Mas hoje nós vamos dar uma leitura aqui para você e para mim também, porque a palavra ela nos alimenta e é maravilhosa. É tudo maravilhoso. Com Deus é tudo maravilhoso. Amém? Então, em Mateus 5, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Então, o Senhor quer me ensinar e ensinar você hoje, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, olha, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, pela causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Que palavra maravilhosa, onde Deus nos mostra como nós devemos nos portar, como nós devemos agir na nossa vida, em todos os sentidos. O que quer dizer pobres de espírito? Pobres de espírito não é ser pobre. Muitas vezes a pessoa pensa pobre de espírito. Então eu não devo ter nada? Não é nesse sentido. O significado de pobre de espírito aqui é você reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Para que nós possamos ter uma vida espiritual, nós somos dependentes do Senhor. E isso é ser pobre, reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa dependência, desculpa,
que somos dependentes da infinita graça, da infinita misericórdia. Nós somos dependentes de tudo, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, porque Deus nos dá o ar para respirar. Deus te deu seus olhos para você ver, a sua boca para você falar, os seus ouvidos para você ouvir. Deus, Ele tem dado a sua graça e a sua misericórdia para que nós possamos estar aqui. Então, que você possa reconhecer o quanto você é dependente de Deus, o quanto eu sou dependente de Deus. Nós precisamos ter essa convicção que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus, para que nós tenhamos uma vida espiritual. Somos dependentes do Senhor, porque nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, nós somos dependentes do Senhor. Amém? Bem-aventurados que choram. Quando olhamos o que quer dizer bem-aventurados os que choram, quando você olha para você mesmo e vê o quanto você carece mesmo da presença de Deus, e muitas vezes nós nos entristecemos por ver a nossa fraqueza diante da gloriosa e majestosa presença de Deus. Aqui fala assim que nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, nossas limitações. E muitas vezes nós nos entristecemos, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós olhamos para nós vemos o quanto nós somos pequenos e o quanto Deus é grande. Então, muitas vezes, quando no momento da oração, que você realmente vê a sua vida, muitas vezes na oração a gente até chora, pedindo a Deus que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos mostre a direção. Então, o nosso espírito entristece, porque somos pequenos, somos falhos, mas Deus é grande e Deus é maravilhoso, amém? Bem-aventurados mansos. O que é mansos? São os humildes, os submissos a Deus, né? São submissos para com a vontade de Deus, né? E com a obra, com o povo de Deus, que os humildes tentam dar o seu melhor, dar o seu melhor para o Senhor, amém? E nós, em todos os aspectos, temos que buscar agradar a Deus, agradar ao Senhor na nossa vida. Sermos mansos com as pessoas, termos temperança, ter domínio próprio, ser manso, buscar os frutos do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos viver essa bem-aventurança de Deus, essa bem-aventurança que só o Senhor tem para nós. Aqui também fala bem-aventurados que têm sede de justiça, fome e sede de justiça. Para você ter uma vida santa diante de Deus, você tem que ter fome e sede de justiça. E isso vai te sustentar em sua caminhada. Quando você tem sede da presença de Deus, quando você ama a palavra de Deus, tem um caminho com Cristo, a comunhão com Cristo. Viver uma vida justa, agradável a Deus e esperar com fé a volta do Senhor Jesus. Amar a volta do Senhor Jesus. Ter sede e acreditar na palavra, acreditar em tudo que Jesus disse, que Ele iria para o Pai,
mas que Ele vai voltar a buscar aqueles que são deles, aquele que Ele chamou, aquele que levantou as suas mãos e declarou com os seus lábios Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Mas nós precisamos não somente confessar, mas viver em Cristo, andar com Cristo, em todo o tempo. Amém? Bem-aventurados misericordiosos são aqueles que se preocupam com os que sofrem, que ajudam os necessitados. E com a aflição de muitos, nós temos que nos preocupar com a aflição das pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente angustiada, tem muita gente precisando de ajuda. Que nós possamos olhar com o olhar de Cristo. O Senhor, Ele olha com um olhar de amor para as pessoas. E nós devemos olhar da mesma maneira, não importa quem seja, não importa o que a pessoa faz, não importa. Você precisa olhar para ela e ver que ela precisa de Jesus. Nós não podemos olhar e falar para a pessoa assim, você não quer Jesus? Mas um dia nós também não queríamos. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui conhecendo Jesus, conhecendo a sua palavra. Então olhe para as pessoas com esse mesmo amor que Jesus olhou para você. Não julgue as atitudes das pessoas, porque se elas têm atitudes errôneas é porque elas não conhecem esse amor, essa graça, essa bondade de Deus, de tudo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Elas ainda não entenderam, elas ainda não compreenderam o significado da cruz. Por isso que elas estão assim. Então olhe com um olhar de amor. Olhe para ela como se fosse você lá naquele lugar, na escuridão do mundo, porque o mundo é uma escuridão. Os olhos deles estão cegos, eles não conseguem enxergar a luz. Existe uma barreira que tenta impedir eles de ver a luz. Mas que eu e você possamos ser essa luz através de Jesus, para que muitas almas venham, para que muitas pessoas sejam confortadas pelo amor de Deus. Como Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem o alívio. Jesus, Ele pega esse peso que está sobre você e coloca sobre Ele. E Ele dá o dele que é leve para você carregar. Servir a Jesus é maravilhoso, é glorioso. Não tem uma palavra para dizer o quão é maravilhoso servir a Jesus. Andar com Jesus é uma alegria interna que nós temos. Nós passamos, sim, também por dificuldades, aflições, mas quando nós estamos passando um momento de luta, nós olhamos para Jesus e pedimos a Ele e falamos com Ele e Ele nos conforta, Ele nos ajuda, Ele nos consola nos momentos tristes. Tudo isso o Senhor faz por mim, por você, mas nós temos que ter esse amor, essa misericórdia para com aqueles que estão perecendo. Então ame o seu próximo, ame o seu próximo. Deseje que ele esteja na presença de Jesus todos os dias, assim como você está na presença do Senhor todos os dias. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. A palavra diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, que
eu e você possamos ter um coração limpo diante do Senhor. Procurar, buscar o Senhor com toda a nossa força, o nosso coração e pedindo ao Senhor para que Ele venha nos limpando cada dia mais, tirando as impurezas da nossa vida, dando-nos um coração puro, um coração verdadeiro. Porque a palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que nós possamos viver na verdade do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Amém? São aqueles que têm paz com Deus mediante a cruz. Então, quando você olha para a cruz, você vê Jesus, tudo aquilo que Ele fez por você, tudo aquilo que Ele fez por mim, aquele grande amor a qual entregar a sua própria vida para derramar aquele sangue carmesim puro para nos salvar, para nos limpar. Então nós temos que ser pacificadores, amar as pessoas, poder ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. No momento de que tiveram uma discussão, alguma coisa, até mesmo na família, amigos, alguma coisa acontecer, você esteja ali para pacificar, para ajudar. Amém? Vamos ajudar as pessoas, vamos pacificar, vamos tentar expressar o amor de Cristo para as pessoas. E mais no finalzinho aqui, eu quero ler novamente. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Muitas vezes eu e você somos perseguidos. Muitas vezes quando você se coloca a orar, quando você se coloca a jejuar, muitas coisas acontecem para você voltar atrás. Mas a palavra diz que você é bem-aventurado. Bem-aventurados perseguidos. Bem-aventurados sois vós, também quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo, disserem mal contra vós, por causa de Jesus. Quando você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, quando você sabe que você está buscando o Senhor e muitas coisas às vezes acontecem, a palavra do Senhor diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande, grande o vosso galardão nos céus. Deus tem um lugar reservado